Boa noite, Giane. Boa noite. Obrigada. Obrigada por prestigiar sempre. Tudo bem? Como é que tá? Como é que tá o nosso clima? Como é que tá a nossa terrinha aí em Manaus? Me conta. Aqui tá um pouco sol, né? Uma chuva. Tá no tempo da chuvinha aqui. Oi, Mário Milani. Obrigada por prestigiar. Boa noite ou boa tarde, né? Em Manaus é boa tarde e aqui em São Paulo é boa noite, né? Já estamos no atardecer. E como é que tá a cidade de vocês? Como é que tá tudo por aí? Como é que tá a questão do Covid? Vamos colocar. Aqui estamos em São Sebastião de São Paulo, né? Estamos em lockdown e todos os restaurantes estão fechados. E tudo delivery, mas sempre a gente vê algumas pessoas na praia. Obrigada, Milane, um prazer, sucesso igualmente. Sim, Giane, muita chuva. Agora deu uma parada, exatamente. Hoje saiu um sol aqui também, mas todos esses dias atrás, muita chuva mesmo. E aí, Milane, na sua cidade, como é que tá? Muita chuva ou muito sol? Michele Sacheto, que maravilha! Obrigada, Michele, por prestigiar. Obrigada, tudo bem? Estamos falando aqui do clima. Hoje, dia de muito sol. Em Jaú, né, Milane? E aí, Michele, você, onde está? Como é que está o clima? Hein, Michele? Muito bem. Ah, vamos remarcar nossa live, sim. Com certeza, vamos remarcar. Ainda tem tempo, né? De remarcar essa live. Sempre é bom, né? A troca de conhecimento. Sempre alguma das pessoas que estão assistindo e que assistem depois da live que fica gravado, toca muita gente, né? E muitas pessoas se beneficiam por isso. Então é importante, né? A gente tem que ir passando tudo que a gente sabe, tudo que chegou até nós como uma bênção, a gente também tem que ir passando como uma bênção para as outras pessoas, né? Mas sim, vamos marcar. Mara Leite, que prazer, Mara! Quanto tempo! Que felicidade ter você aqui. Onde você tá, Mara? E como é que tá o clima por aí? Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Pra gente esperar mais algumas pessoas entrarem. E aí a gente já. Vamos esperar uns minutinhos mais. O som tá bom, a imagem tá boa. Como é que tá? E aí, gente? E vocês já assistiram todas as lives? Têm nos acompanhado? O que é que vocês colocam aí? Tem sido boas? Quais são as sugestões para próximas lives? É interessante saber a opinião de vocês.
Quero saber se o som tá bom, tá tudo. Psicofono. Oh, boa noite, psicofono. Tudo bem? Que prazer. De onde que fala, psicofono? Que honra, gente. Quanto é devagar, devagar a gente vai, né? Passando as nossas informações e as pessoas vão se interessando também, né? Que é muito importante. Psicofono, você pode no direct também conversar comigo para a gente, quem sabe, marcar uma live, né? Vejo que você é psicólogo e tem fonoaudiólogo também, né? Então, vamos lá. Mário Milani já vai marcar a live dele. Psicofono, te convido. Vamos marcar uma live, vamos ver o assunto, né? Bem pertinente especialmente a este mês, né? Que estamos passando, o mês da mulher, sempre dando os parabéns, porque é o mês todo, né? Claro que o Dia da Mulher é o ano todo, mas especialmente este mês, porque pelo histórico tem uma data especial e um sentido especial, porque é o mês da mulher. Então, podemos então começar? O que você acha? O que vocês acham, gente? Começamos então? Vamos lá. Então, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta live. Hoje, dia 10 de março, é um dia muito especial para mim, pois hoje o meu primogênito está de aniversário, né? E eu aproveito para parabenizá-lo, né? Abençoar a sua vida, desejando muita saúde, muita prosperidade, felicidade, pois neste dia, faz 35 anos, eu me tornei mãe, né? Esta mulher se transformou em mãe também. Então, assim, é um dia bem especial, né? Hoje eu acordei pensando em como que foi, né? Essa trajetória da gravidez desse primeiro filho, do parto, enfim. Porque tudo tem ligação com o assunto que a gente o assunto que a gente traz para as lives, né? Porque tudo é direcionado, tudo não, mas o assunto, especialmente este mês, a gente quis direcionar para as mulheres, mas acaba servindo para todos que participam. Na verdade, né, e a gente pesquisando, estudando bastante, né, e a gente começa a perceber o quanto que a mulher é tão importante no papel da humanidade, né, pois todos os seres humanos, vamos dizer, além do Adão e Eva, né, mas todos nasceram de um ventre materno. Então, como essa mãe lida, como essa mãe recebe esse filho, como essa mãe apresenta esse mundo para esse filho, vai interferir diretamente na vida desse ser humano, de criança, de adolescente e na vida adulto. E isso em todos os sentidos da vida desse adulto, ele vai mostrar sempre como ele era quando era criança e como ele foi tratado quando era criança. Pois ele ele adulto é o desenho da experiência dele da infância. Então, gente, dando continuidade, né, às nossas lives,
neste mês direcionado às mulheres, mas como a gente diz, se estende a todos. Trazemos hoje o tema É Hora de Dizer Adeus. E o que significa isso? É hora de dizer adeus. Me fale, o que significa? Qual o sentido? O que vem para vocês na hora que a gente fala isso, essa frase? Que sentido ela dá? É hora de dizer adeus. Me ajudem aí. Oi, gente. Vocês estão online? Me ajudem. O que significa? O que vem a vocês quando vocês escutam essa frase? É hora de dizer adeus. Então, para dar continuidade neste tema, né? Então, eu começo com uma fala da doutora Lúcia Helena Galvão, que diz assim, ó. Assim como o corpo físico é parente da terra, olha, o Mário Milani fala, o passado que nada acrescenta. Muito bem, Mário Milani, por aí mesmo. É bem isso. Então, alguém saindo de casa, seguindo a vida. Isso mesmo, Márcia Penaforte. Muito bem, é isso mesmo. Então, vamos. Então, eu começo a fala da doutora Lúcia Helena Galvão, que diz assim: assim como o corpo físico é parente da terra, a energia do nosso corpo é parente da água e os sentimentos da mesma família do ar. Isso significa que, estimulados em sua natureza, os sentimentos tendem a se elevar, a buscar as camadas mais rarefeitas da atmosfera. Então, o que eu entendi disso? Que do pó viemos e ao pó voltaremos, né? Que a nossa vida é uma energia e que os nossos sentimentos e experiências estão ligados à nossa família, às nossas experiências infantis, à nossa ancestralidade. E dentro disso, vivemos num dilema. Por quê? Porque dependendo da experiência que nós tivemos na infância, ela molda a nossa atitude, ela molda nosso comportamento e até a análise corporal coloca muito claro que ela molda o nosso corpo, né? Então, nem sempre as experiências são positivas, às vezes são um pouco negativas, né? E nós vivemos num dilema quando a gente se depara com algumas falhas, com algumas coisas, algumas dores, algum sofrimento que a gente vai trazendo no decorrer da vida, né? E a gente sempre nessa busca, nesse dilema dessa busca por se tornar assim uma pessoa melhor, por buscar algo melhor, ser uma pessoa melhor, viver melhor, ter uma vida melhor, né? Mas isso, nem todo mundo sabe como que é buscar ser uma pessoa melhor, né? Eu, particularmente, no final de cada dia, eu gosto de fazer uma reflexão, né? De como foi o dia, se eu melhorei, o que eu preciso melhorar, né? O que eu posso modificar para amanhã. Josi, boa noite, Josi, que prazer. Então, Josi, só fazendo uma recapitulação, nós estamos hoje nós trouxemos o tema É Hora de Dizer Adeus, e eu acabava de perguntar o que significava isso para cada pessoa, né? Então, dentro dessas experiências que temos na infância e que vão marcando a nossa vida, nós vamos em busca de nos tornar pessoas melhores, né? Para ser melhores para nós,
para ser melhores para o mundo, para as outras pessoas, para as pessoas que convivem com a gente, né? E para porque são muitas pessoas que convivem, né? A comunidade, a igreja, o trabalho, é a família, enfim, às vezes é o hospital. Oi, Ana Sigrid, boa noite, Adriano, obrigada por prestigiar. E pensar assim, né? Qual é a marca que eu quero deixar para este mundo? Então, como é que eu vou em busca de ser uma pessoa melhor? Então, como é que a gente vai conseguir tudo isso, né? O que fazer para que isso aconteça? Algumas mudanças temos que fazer na nossa vida, né? Ainda mais quando certas dores e certas angústias acompanham a nossa vida até a vida adulta, né? Então, é preciso, em um momento dado, dizer adeus, deixar que novos ventos, né, cheguem e abrace esse novo momento, né? Que a gente possa querer que aconteça realmente essas mudanças, né? Quando a gente se abre para as mudanças, elas causam verdadeiras revoluções em nós e na maneira como o mundo também enxerga a gente, né? Então, chega uma hora que a gente tem que realizar essa mudança, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter consciência que a iniciativa tem que partir de mim e não do outro, né? É preciso reconhecer a nossa coragem, né, que temos para deixar a vida seguir, como o Mário Milani colocou aí, que para ele significava é hora de dizer adeus, como que o passado que não acrescenta. É isso mesmo. Boa noite, analista corporal, enfim. Então, é preciso reconhecer a coragem que eu tenho para deixar a vida seguir o seu caminho, né? Sem tentar controlar nem interferir, simplesmente deixar que as mudanças assim aconteçam. Nós temos mania, né, de recusar o novo, nós temos medo do novo. Temos medo de mudança, às vezes de sentir saudade do passado. O passado muitas vezes foi tão negativo ou não foi tão positivo e assim mesmo temos saudade, né? Por quê? Porque às vezes nós não conhecemos uma outra forma de viver. Às vezes aquela dinâmica que nós temos, aquela forma de viver que pode às vezes ser negativa, ela é a nossa realidade, ela é o nosso porto seguro, nos maltrata, porém é aquilo que nós conhecemos, certo? Nós mulheres passamos assim, falando assim das mulheres, né? Passamos assim por muitas coisas, né? Delmiro, boa noite. Então, nós mulheres passamos por muitas coisas assim, né? Vamos pensar. Muitas vezes nós pensamos que achamos a pessoa perfeita, o trabalho perfeito, a amizade perfeita. Muitas vezes choramos e imploramos pelos mesmos motivos, né? Agora, aí a gente se depara com a dificuldade de quebrar isso. O que vocês me falam? Vocês já se perguntaram alguma vez, no momento de sofrimento ou no momento de angústia, por que você está sofrendo? E aí, gente, me contem. Qual a dificuldade assim que a gente está passando? Ou a gente só simplesmente se joga no sofrimento e se dedica a sofrer, sem querer saber por que está sofrendo? Qual é a minha dificuldade de enfrentar esse sofrimento? Vocês já se perguntaram? Muitas vezes assim você está refém de alguma situação. Se perguntar, por que eu estou refém? Né? O que me prende?
E eu te pergunto, qual é a dor que te acompanha para que você mantenha essa dinâmica, seja ela em qualquer âmbito da sua vida? Você já se perguntou qual é a dor que te acompanha, que te faz ficar? Então eu te falo, ela pode ser a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação, a dor da traição ou exclusão. Tudo isso que você vivenciou na infância. Então, olha como as nossas vivências, as nossas experiências infantis, como carregamos e como elas vêm interferir na nossa vida adulta. Então, é importante você ter a coragem de querer enfrentar todas essas questões. Todos esses medos e essas dores, né, que interferem, elas são vivenciadas na infância, né? E isso, nossa criança ferida, vem crescendo. Olha, Oldemburo Bando, boa noite. Alexia, Cristina, boa noite, querida. E essa criança ferida, que não foi assistida, ela vira um adulto doente. E do jeito que ela foi tratada e do jeito que foi moldado o sentimento, a base do sentimento na infância, é desta forma que ela vai interagir e ter certas atitudes e comportamentos na vida adulta. Então, por isso que é importante saber a raiz do nosso problema. E aí existem vários profissionais que podem te ajudar, né? Só aqui na live a gente tem vários profissionais que podem ajudar. A Josi coloca, sou refém quando aceito que o outro imponha e eu aceite sempre a condição. O medo de dizer não, né, Josi? Né? Aprender, né, Josi, a dizer não, né? E tem que estar agradando os outros. Então, assim, olha como são, assim, muitas... como a gente carrega a nossa criança ferida. Então, o importante é saber a raiz do nosso problema. Porque a primeira coisa que temos que fazer é resgatar a nossa criança ferida. Entender por que nos portamos assim perante algumas situações, né? Por que estamos presos àquela dinâmica? É importante reconhecer que todos nós temos muitas debilidades, muitas fraquezas, mas também reconhecer que nós temos recursos, temos força para lutar e poder fazer acontecer essas mudanças que precisam ser feitas, essas mudanças positivas na nossa vida. Essa mudança, para que ela aconteça de forma positiva, ela tem que vir da alma, de uma necessidade própria da pessoa, de querer evoluir, se transformar e ser melhor. Não do desejo do outro, né? Porque nessa questão que a gente está interagindo com o outro percebe, que a gente sempre percebe do outro, né? Então os outros percebem que alguma coisa não está bem com a gente e começam a dar opiniões e começam a haver críticas de algumas situações, de alguns comportamentos que gostariam que nós mudássemos. Mas enquanto nós não percebermos que são questões nossas internas e que nós é que precisamos reconhecer isso como algo doentio, algo que pode ser resgatado, a mudança ela não acontece. Então, nesse resgate da criança, também volta lá o que o Mário Milani falou, desapegar do passado. Pois esse passado, muitas vezes, é uma barra que ele bloqueia, né? Outras vivências
positivas que possam estar vindo para agregar a nossa vida, para que realmente essa mudança aconteça. E aí eu pergunto de vocês de novo, o que será que nos prende a essa dor? Te levam a pensar o que precisamos hoje dar a Deus. Vamos lá, gente? O que precisamos dar a Deus hoje? Que seja, oi Zete Calderon, boa noite. Então, o que precisamos? Que seja um dia, um marco na nossa vida. Hoje um dia de poder dar a Deus. A gente pode dar a Deus muitas coisas. Vamos lá, dá um exemplo. Vou colocar, que nós já passamos assim pelas outras lives, então eu vou colocar assim, ó, que hoje eu poderia dar a Deus a uma relação tóxica. O que mais? O que mais? Deem aí as opiniões de vocês, dentro da vivência de vocês. Um trabalho tóxico? Vamos lá? Alfredo Luiz Ferreira, boa noite, Alfredo. Falem, gente. O que vocês acham que hoje é um dia de dar a Deus? Olha, são tantas coisas. Há um preconceito, há um medo, há uma dor, há um luto. Ai, gente, desculpa. Caiu, acho que caiu a nossa internet, mas já voltou. A zona de conforto paralisa, ajuda de quem efetivamente pode. Isso mesmo. A Má, boa noite, Má. Então, é isso mesmo, Mari Milani. A gente pode estar sofrendo de, vamos dizer assim, de algum transtorno alimentar, mas na verdade a origem do transtorno é emocional. E se a gente for buscar, tudo isso está relacionado a vivências na infância. Então, resgatar e ir buscar. O que foi que aconteceu na nossa infância pode sim nos trazer a cura hoje na nossa vida adulta. Então, quando descobrimos, no caso da bulimia ou de qualquer transtorno alimentar, essa busca, né? Quando a gente está buscando e se tratando, então a gente pode dar a Deus, tipo, a um transtorno, a uma doença, a um corpo magro, adoecido, não é? Enfim, tantas coisas que a gente pode dar a Deus. Eu vou dar a Deus a uma roupa que me traz lembranças tristes. Eu vou dar a Deus a um corte que estava preso a um conceito do passado. São tantas coisas que eu posso dar a Deus, né? E sempre pensando que esse adeus é para dar abertura para algo melhor ainda. Ele não é um adeus que você vai ficar sofrendo, não. É um adeus para poder abrir as portas para coisas boas acontecerem. A Josi colocou assim: dou a Deus as companhias que trazem sempre a experiência negativa como impossibilidade. Perfeito, Josi, muito bem, é isso mesmo. Vamos abrir as portas para as pessoas que venham nos agregar, que venham nos impulsionar, que vejam em nós possibilidades de crescimento, que vejam em nós capacidade, que vejam em nós que nós podemos, que acreditem em nós, que confiem. E assim nós seremos diferentes, trazendo pessoas com energia boa, não é? Muito bem. Seguimos. Reforçando de novo que precisamos desapegar do passado. Não rejeitar o que vem pela frente. Isso é muito importante. A sua dose de imperfeição e deixar entrar o novo. Essa frase é muito para mim, porque o meu perfil, ele é terrível e eu
vamos dizer, eu sofro, né, pela perfeição, enfim. Quem mais se identifica? Então, qual é a sugestão hoje, né? Que você pense, reflita em algo que você queira dar a Deus, ok? Então, o que eu sugiro? Que refaça seus planos. Lembre-se que as mudanças da nossa vida acontecem de dentro para fora. Ela tem que partir de nós. Então, nós vamos abrir as portas para algo novo e nós vamos abrir mão de alguma coisa. Certo? Permita-se. Suavize sua vida, né? Lave a alma com águas correntes do mar, ou do rio, ou da cachoeira, ou da torneira, né? Enfim, permita que as mudanças positivas invadam sua mente, seu corpo e o seu lar. Evolua, evolua. Não existe progresso sem mudanças. Olha que coisa mais linda isso, gente. Não existe progresso sem mudanças. Olha, a Má está dizendo que ela hoje dá adeus a relacionamentos e amizades tóxicas, viver coisas novas. Amém, Má, é isso mesmo. Consciente, abrir porta para novas amizades, para pessoas que são mais leves, que têm uma energia boa, que gostam da gente, né? Que a gente troca uma afetividade, que a gente tem algo em comum, coisas boas para viver. Muito bem. Então, gente, olha, evolua, não existe progresso sem mudança. Às vezes as mudanças elas são doloridas, mas elas são necessárias para poder te elevar como ser humano e evoluir por toda uma humanidade. Olha que coisa interessante isso, né? Então, e aí vem do bom para o ótimo. Digamos assim, se lá no passado, nossa vida, ou aquilo que a gente está pensando mudar, era bom, e por que eu não posso ir procurar que essa mudança que se transforme no ótimo? Ou pelo menos que melhore. Não é? Algo a se pensar. E também a questão é os ritos de passagens, né? Que a gente precisa passar para que isso, a mudança, ela faz parte. É preciso que entendamos os ritos de passagem, né? Eles são necessários, temporários, dolorosos no início e muito positivos no final. Eu, particularmente, tenho vivido muitos ritos de passagens e até hoje eu estou vivendo muitos ritos de passagem doloridos, mas eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo, já está dando, né? Não sei como é que está com vocês, como é que vocês já tiveram alguma experiência com respeito a isso, né? E o outro ponto também são leis da vida. A lei da vida é viver sem medo. É difícil, mas o medo, aquele medo que te protege, não aquele medo que te paralisa. Então, a lei da vida é viver sem medo. Viva com aquele medo que te protege. Enfrente os obstáculos com um largo sorriso no rosto, porque faz diferença. Assim como você acorda e você tem pensamentos positivos, você escuta uma oração, você escuta um louvor, você tem pensamentos positivos, isso vibra no teu dia a dia, nas tuas 24 horas. E é igual quando você é uma pessoa negativa e tem seus pensamentos negativos e só escuta notícias ruins que te colocam para baixo, o teu dia fica pesado. Certo? E a energia que nós precisamos, a mudança faz parte da vida e nenhum plano que façamos é de fato permanente. Nem mesmo as pessoas, as coisas e os sentimentos são eternos. E o melhor a se fazer é emanar energia positiva para que apenas as coisas boas retornem até você.
Olha que coisa interessante, né? Então, dentro de todo esse contexto, Noronha Quiropraxia, boa noite. Obrigada por prestigiar a live. Então, dentro de todo esse contexto, de toda essa informação que foi passada, eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a dor que te acompanha e interfere na sua vida até hoje? Vamos lá, gente, vocês já até colocaram algumas aí, né? Mas isso também é uma reflexão para ser feita e para você perguntar das pessoas que moram com você, né? E logo eu pergunto o que hoje vou dizer a Deus, mas que seja um marco de verdade, por nem que sejam pequenas ações que a gente possa fazer na nossa vida, com o nosso corpo, na nossa alimentação, em algumas atitudes, em algumas questões de planejamento de trabalho. O que eu vou dizer a Deus? Vou me desapegar do passado e vou trazer coisas novas. E vou deixar as portas abertas e as janelas para que entrem outras coisas, novos conhecimentos, nova alimentação, novas amizades, novas pessoas, quem sabe um novo trabalho, né? Uma nova cidade, um novo apartamento, né? Então, assim, muitas coisas podem mudar, né? E aí, gente, me contem, fez sentido para vocês todo o assunto? Tá pertinente ao que a gente está colocando? O que vocês acham de tudo isso? Faz parte da nossa vida? Falem aí. Me deem um feedback. Novas possibilidades. Olha que maravilha. Muito bem, Josi. Que mais, gente? Novas possibilidades. Sim, né, Josi? Bastante novos sonhos, novos projetos, né? Novas forças renovadas, com um olhar sempre positivo. Muito bem, isso mesmo. Então, gente, hoje nossa live foi assim, curta, mas eu acredito que foi bem intensa, né? Agradecendo muito a participação de vocês. Estamos nesse mês da mulher fazendo um conjunto de lives, né? Que são 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas. E às 18 horas, horário de São Paulo, às 18h30, horário de São Paulo, e às 17h30, horário de Manaus. Sempre com alguns temas pertinentes à mulher, né? Pertinente à mulher na sua atualidade, na sua história, na sua vida, o lado emocional, o lado financeiro, o lado espiritual, enfim, todos os âmbitos, todos os sentidos do que envolve o ser humano, especialmente a mulher neste mês. E cada profissional vem trazendo de acordo à sua formação, né? Traz a informação de acordo à sua formação. Então é isso, gostaria muito que todo esse assunto sirva como uma reflexão, que haja muitas mudanças ou pequenas mudanças que sejam, mas que aconteçam mudanças, certo? As mudanças fazem parte da nossa vida, é difícil a gente se desapegar do passado, é bem difícil porque ele seja bom ou mal, às vezes mal. Sempre que eu falo assim, eu lembro de um pé de cacto e a gente abraçado naquele pé de cacto, né? Todo espinhento,
Porém, é aquilo que a gente conhece, né? E a dificuldade que a gente tem de soltar desse pé de cacto. Então, assim, é bem representativo, assim, quando a gente coloca o que nos mantém, né? Qual é a dor que me mantém naquela dinâmica, naquele lugar, com aquela pessoa, naquele trabalho. Então, algo a se refletir, né? Isso é importante saber que tudo está muito ligado às experiências da infância, como fomos tratados. Então, as dores que vivemos na infância é as que vivemos hoje na vida adulta. Então, para a gente se curar, a gente primeiro tem que resgatar a nossa criança ferida, para poder depois ir acontecendo as mudanças necessárias para poder a gente ter uma vida plena, uma vida adulta, plena como adulto, para a gente viver uma vida feliz, uma vida leve, sem aquela criança sofrida, certo? Então, se vocês conseguirem isso, se vocês têm as forças necessárias e o conhecimento necessário para resgatar sua criança e sair de certas dinâmicas doentias e de certas situações doentias, tudo bem. Mas se vocês não têm isso, procurem um profissional que ele possa te ajudar, que ele possa ir contigo até aquela criança ferida e trazê-la, resgatá-la daquilo e vir junto contigo para poder você ser um adulto livre, leve, feliz. Ai, Jane, obrigada. Obrigada, Josi. Obrigada, Onibson. Obrigada, Mário Milani, a Josete, o Delmiro, todos os que participaram. Sexta-feira estaremos aqui novamente trazendo outros temas muito importantes para todos, ok? Muito obrigada, boa noite, até sexta.